O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui na nossa matriz, Santuário Nossa Senhora da Penha, irmãos e irmãs que estão rezando conosco através da TV Sul de Minas e da nossa Pascom Penha. O Evangelho de hoje, nós nos deparamos com a pesca milagrosa. Esta página do Evangelho, que nos recorda o chamado dos primeiros apóstolos de Jesus, quer nos ajudar a descobrir a nossa verdadeira identidade.
Quem somos nós? Porque é descobrindo a nossa identidade, é que nós vamos então ter condições de descobrir qual é a nossa missão, qual é realmente a proposta de Jesus a cada um de nós. Primeiro precisamos saber quem somos nós, o porquê estamos aqui. Então o Evangelho de hoje nos ajuda a descobrir ou a redescobrir a nossa identidade cristã, o nosso ser seguidor do Cristo Jesus. No comecinho do Evangelho, nós ouvimos que Jesus subiu numa das barcas que era de Simão. Então, ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa para ser cristão é deixar Jesus entrar na nossa barca, na barca da nossa vida. E não importa qual que seja a nossa barca, qual que o nosso barco, seja um iate, seja um barco de cruzeiro, seja uma canoa simples, o importante é deixar Jesus entrar no barco da nossa vida, do jeito que Ele é, sem ter medo, sem ter reservas. Porque é a partir do momento, nós vimos que Jesus entra no barco, é que começam as transformações, que os milagres começam a acontecer. É a partir do momento que Jesus entra no barco da nossa vida, que nós vamos deixar nos transformar por Ele. Então, ser cristão, meus irmãos, é acolher Jesus na nossa vida, no nosso coração. Não importa o nosso pecado, não importa como somos, porque é Jesus que vai nos transformar. Ser cristão é escutar a proposta de Jesus, acolher a proposta de Jesus e fazer o que Ele nos pede. O que Ele pediu a Pedro, aos outros pescadores: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso confiar, é preciso entregar-se nas mãos dEle. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que nem sempre é fácil. Não foi fácil para Pedro e seus amigos. Eles tinham trabalhado a noite inteira, pescaram nada, estavam cansados. Na verdade, eles não queriam voltar para a pescaria, com certeza queriam ir embora, queriam dormir, queriam descansar, estão desanimados. Como nós também, irmãos e irmãs, diante de algumas situações, diante dos problemas que parecem às vezes ser maiores do que a nossa fé, maiores do que nós. Quantas vezes estamos desanimados, tristes, perdidos, cansados,
querendo abandonar tudo, desistindo de tudo. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos assim? Qual foi a resposta de Pedro a Jesus diante do seu pedido? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pescamos nada. Ou seja, Senhor, nós estamos cansados, queremos descansar. Qual o Senhor quer que a gente volta? Mas, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Foi a resposta de Pedro. Nós também, irmãos e irmãs, por nós mesmos, às vezes nós deixamos tudo, mas é por Ele que nós continuamos, firmamos o passo, é por Ele que nós persistimos. Quantas e quantas vezes nós também nos jogamos diante do Senhor e dizemos a Ele: Senhor, não dou mais conta. Mas é na confiança nele que nós continuamos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando termina a nossa força, é ali que começa a força de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos tendo força, nós vamos tendo resistência à graça de Deus, nós vamos fazendo por nós mesmos. Mas quando nós estamos lá no fundo do poço, caído, desanimados, perdidos, sem enxergar uma luz, é aí que começa a força de Deus na nossa vida. É aí que a gente deixa Deus agir na nossa vida. É aí que Ele começa a nos moldar. É aí que Ele começa a mostrar o caminho. Foi o que aconteceu com Pedro e seus companheiros. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em obediência. Não acreditando na minha força, mas acreditando na tua força, Senhor. Na tua misericórdia, na tua bondade. Naquilo que o Senhor está me falando. Na tua palavra. E aí aconteceu o grande milagre. Não pela força de Pedro e seus companheiros, mas pela graça de Deus, pelo Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é preciso confiar no Senhor. É preciso deixar com que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Ser cristão é reconhecer Jesus como Senhor da nossa história. Foi o que fez Pedro, quando percebeu como a proposta de Jesus gera vida e fecundidade para todos. Ao ver aquilo, ao ver a grande pesca, Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, Senhor, reconhecendo que Ele era o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, assim podemos concluir que ser cristão é aceitar então a missão que Jesus nos propõe. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Descobrindo a nossa verdadeira identidade cristã, nós vamos descobrir a nossa missão, que é ser pescador de homens. Mas o que é ser pescador de homens? Basta nós olharmos para a vida de Jesus e vamos descobrir qual é essa nossa missão. Jesus, aqui nessa terra feito homem,
com o seu jeito de ser, com a sua palavra, com a sua sensibilidade. Ele despertou, ele ativou, ele fez vir à tona o que havia de mais humano nas pessoas que ele encontrava pelo caminho. Jesus extraía das pessoas que elas tinham de melhor. Isso é ser pescador de homens. Tirar da pessoa que ela tem de mais humano, que ela tem de melhor. Assim aconteceu no encontro e no chamado dos pescadores do Evangelho de hoje. Homens rudes, simples, mas que traziam uma nobreza interior. Jesus extraiu daqueles homens o que eles tinham de melhor e tornaram-se seguidores, discípulos, apóstolos do Senhor. Então, ser cristão, meus irmãos, ser pescador de homens hoje, é tornar as pessoas mais humanas, tornar as pessoas mais próximas de Deus. Essa é a nossa missão, tornar as pessoas mais próximas de Deus. É extrair das pessoas que o que elas têm de mais nobre, mais divino. É ajudar a pessoa a viver com mais paixão, com mais sentido a vida. É tornar, repito, a pessoa melhor, mais humana. Essa é a nossa missão. Essa é a missão de cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus. E é o que nós mais precisamos hoje no mundo, irmãos. Fazer com que as pessoas se sintam mais próximas de Deus. E quantas pessoas nós encontramos hoje, que nós encontramos pelo caminho da nossa vida, que extraíram de nós o que nós temos de melhor, o que nós temos de mais sagrado no nosso interior, no nosso coração. Quantas pessoas que passaram pela nossa vida, que ativaram a nossa esperança, a nossa alegria, trazendo paz. Quantas e quantas pessoas que nos colocaram mais pertinho de Deus. Pescadores de homens. Mas também tem aquelas, né? Que extraem de nós o que nós temos de pior. Não tem? Tem aquelas pessoas que nos levam lá no inferno e faz a gente voltar um capeta, não é? Que extrai da gente o que a gente tem de pior. Isso não é ser cristão. Não é ser cristão nem levar lá no inferno e nem voltar capeta. Isso não é ser cristão. Mas tem pessoas assim, que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. Ao invés de tirar de nós aquilo que nós temos de mais humano, esconde a nossa humanidade. Então nós não podemos ser assim. Meus queridos irmãos e irmãs, então vamos ser aquelas pessoas que colocam as outras bem mais pertinho de Deus. Isso é ser cristão, isso é ser pescador de homens.